Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal André Janones, do Avante. Deputado, bom dia, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Café com Política. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriano. Um prazer imenso estar de volta aqui com vocês, finalmente com um cenário mais próximo do normal, né? Ainda não podemos estar pessoalmente aí, mas espero que logo eu possa estar aí mais uma vez nos estúdios com vocês. Prazer participar do Café com Política. Bom dia, deputado. Prazer é nosso, a gente espera que em breve possamos recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios, com certeza. Deputado, está previsto para daqui a pouco, às 9 da manhã, ou prevista a votação em segundo turno da PEC dos precatórios, esse assunto que está gerando muita polêmica e que tem sido encarada como uma sobrevivência política do governo Bolsonaro. Eu queria saber como é que o senhor se posiciona diante disso, dessa PEC, e o que ela pode representar se aprovada em segundo turno pela Câmara. Primeiro que uma sobrevivência política do governo Bolsonaro e uma sobrevivência política também de alguns que negociam seus votos, né? Votam na maioria das vezes contra os interesses da população em troca de emendas parlamentares para manterem ali os seus currais eleitorais. Esses são os verdadeiros interesses por trás da votação dessa PEC e de muitas matérias que ocorrem no Congresso Nacional. Eu vejo a PEC 23 como muito perigosa, caso aprovada, por N fatores. Primeiro, que ela não se justifica, né? Até agora ninguém conseguiu, e eu participei de várias reuniões, estive inclusive reunido com o relator da matéria, o deputado federal Hugo Mota, e não há nada, absolutamente nada, que justifique a aprovação dessa PEC. Antes da gente falar sobre o porquê não aprová-la, deveriam mostrar a nós parlamentares o porquê de aprová-la, e ninguém conseguiu fazer isso ainda. Os prejuízos são enormes da aprovação dela. Na minha visão, um dos maiores desse prejuízo é a sensação de insegurança jurídica que você traz, uma vez que você vai ter aí um calote em dívidas já reconhecidas pelo Poder Judiciário. Isso é extremamente preocupante, né? Principalmente em um momento em que as instituições do nosso país têm sofrido constantes ataques. A gente transmitir aí essa insegurança jurídica para aqueles que já tiveram, repito, os seus direitos ao recebimento dessas dívidas garantidos, além de outras questões, né? A gente sabe que os professores também saem prejudicados com o atraso no pagamento. E outra coisa, o auxílio, que é o grande garoto propaganda aí da aprovação da PEC 23, né? Há uma narrativa de que sem a PEC 23 nós não teríamos o Auxílio Brasil, o que é mentira. A gente acordou hoje com a notícia de que o governo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive, já editou um decreto com regras do Auxílio Brasil. O que pode acontecer de fato, se a PEC for rejeitada, é a volta do auxílio emergencial, que contempla muito mais pessoas do que o Auxílio Brasil. Esse é o nosso objetivo, por isso o meu posicionamento contra a PEC. E a gente tem um outro assunto, deputado, também que está na pauta do dia. O Supremo Tribunal Federal já tem 4 votos contra as emendas de relator. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin acompanharam a ministra Rosa Weber, votaram contra esse dispositivo, questionado, né, por alguns partidos que afirmam que esses recursos têm sido usados pelo governo como uma moeda de troca. O que o senhor pensa a respeito disso? Primeiro que é outro assunto mais intimamente ligado ao primeiro, né? Já que não é por acaso que esse julgamento do STF está ocorrendo justamente hoje, quando da votação do segundo turno da PEC. Olha, Adriana, eu acho muito prejudicial a maneira como as emendas são distribuídas no nosso país, como o orçamento da União ele é distribuído entre os parlamentares, é um toma lá da cá, uma compra de voto escancarada que vai corroendo o legislativo no nosso país. E isso você vê que se repete do Congresso Nacional, aqui onde nós estamos, até as câmaras de vereadores dos menores municípios mineiros, né? O legislativo ele foi perdendo o seu verdadeiro sentido, o seu real motivo de existir, né? Que está lá na Constituição, é legislar, ou seja, criar leis, fiscalizar o serviço público e etc. E representar, dar voz à população brasileira. A partir do momento que você negocia o seu voto
em troca de emendas, e aí repito o que eu disse no início, para manter ali os seus currais eleitorais, você se perpetuar no poder, você mudou aí completamente o sentido do existir do poder legislativo, e a população fica sem voz. Também acho um ato muito pouco inteligente do parlamento. A gente viu nas eleições passadas que houve uma renovação muito grande, e os parlamentares que mais liberaram emendas no país não foram reeleitos. Então a população está se conscientizando de que essa destinação de emendas por alguém que votou contra os interesses de quem o colocou lá é, na verdade, como se diz no popular, dar com a mão e tirar com a outra. Você leva lá a emenda para um hospital, para uma escola, mas você votou de maneira que prejudique aquelas pessoas que, por hora, serão beneficiadas com essa emenda. Então eu vejo com muito bons olhos a atitude da ministra, a decisão da ministra Rosa Weber, e faço votos que o plenário do STF mantenha a decisão. A gente está conversando com o deputado André Janones, deputado federal pelo Avante de Minas Gerais. Deputado, a Adriana tocou nesse assunto da emenda do relator. Nós sabemos que essas emendas, elas funcionam até de maneira diferente do que as emendas mais tradicionais, digamos assim, funcionam. Por quê? É um sistema quase extraoficial, por isso inclusive é chamado de orçamento secreto, que é combinado com cada parlamentar ali extraoficialmente, e como o senhor disse, nós também todos sabemos que funciona como a expressão talvez máxima do toma lá da cá. O deputado topa votar a favor do governo, recebe a possibilidade de indicar a emenda do relator. O senhor tem sido, ao longo da sua trajetória política aqui, um deputado muito combativo. As suas redes sociais, os posicionamentos do senhor mostram isso. Mas eu pergunto, o senhor chegou a receber alguma proposta nesse sentido para que, votando com o governo na questão da PEC dos precatórios, por exemplo, e outras pautas, o senhor tivesse a oportunidade de indicar mais verbas nesse chamado orçamento secreto ou emenda do relator? Rodrigo, eu não vou ser hipócrita e faltar com a verdade aqui. Vou ser sincero, em relação à PEC 23, não recebi. Me reuni com o relator da matéria, como eu disse, na liderança do meu partido. Não houve nenhuma proposta, pelo menos a mim, de destinação de emendas para que eu pudesse votar favorável à proposta. Mas eu preciso ser honesto contigo também em dizer que tem aquele ditado que fala assim, né? Fez a fama, deita na cama, um ditado antigo, e graças a Deus eu fiz uma boa fama aqui no Congresso Nacional, e a essa altura, com 3 anos de mandato, eu já acho que dificilmente uma proposta de benefícios pelo meu voto dificilmente chegaria até mim. E também preciso relatar para você que em outras ocasiões isso já ocorreu, inclusive quando da votação da reforma da Previdência no primeiro semestre do ano de 2019, em que eu me posicionei contra. Inclusive, à época, eu denunciei as minhas redes. Olha, estão me oferecendo tantos milhões de reais para votar a favor da reforma e tal, eu não negocio o meu voto e etc. Então, dali para frente, cada vez foi diminuindo. Mas não é segredo para ninguém também, Rodrigo, que essas propostas acontecem. É algo até inusitado de se ver. Imagina-se que isso seja falado ao pé do ouvido, em salas fechadas, mas não é. Essas negociações são feitas livremente, abertamente nos corredores aqui da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Não é visto como algo... Não é visto, não. De fato, não é algo ilegal, né? Pode ser imoral, pode ser e é imoral, mas não é ilegal. E justamente por não ser ilegal, isso não é tratado ao pé do ouvido, não. É algo público e notório. Pelo menos entre nós, deputados, ninguém tem nenhuma dúvida de que há a negociação de emendas parlamentares em troca de votos. Só finalizar essa fala rapidinho aqui, eu vi uma entrevista do presidente ontem, onde ele dizia o seguinte: olha, primeiro que o orçamento não é secreto, porque é aberto a todo mundo. Ele é secreto porque ninguém sabe os critérios adotados. O relator escolhe da maneira que ele bem entender para quem serão destinadas essas emendas. E o presidente também disse o seguinte: olha, essas emendas, não existe negociação, não existe compra de votos, porque não sou eu, presidente da República, que determina onde serão aplicados esses recursos.
é o relator, ou seja, é o próprio parlamento. Ora, é muita ingenuidade se alguém realmente acreditar nisso. Sim, de fato é o relator, não é o presidente. Mas quem negocia com o relator é o presidente. Inclusive, esse deputado, e aí eu agora não estou falando só da PEC 23, mas sempre que há essas matérias polêmicas a serem votadas, não é à toa que esse deputado é escolhido relator. Jamais escolherão o André Janones para relatar a PEC 23, porque o André Janones não vai negociar com o presidente e o presidente dizer, olha, Janones, vou te colocar como relator, e em troca você vai aprovar a matéria e eu vou te dar aí, sei lá, 300 milhões de reais, 1 bilhão de reais para você dividir como você quiser entre os deputados. Então, o relator tem uma liberdade dada pelo próprio presidente da República, então é sim um orçamento secreto e que fere de morte o princípio da transparência e da moralidade que deve nortear o agente público. Deputado, falando sobre essa fama, né, o termo que o senhor usou agora há pouco, que o senhor conquistou aí nesse mandato como deputado, isso o credencia a ser candidato à presidência em 2022? Eu acho que mais do que isso, Adriana, o que me credencia é a falta de representatividade popular que a gente tem hoje, não só no Congresso Nacional, como na política como um todo. As falas, né, os incentivos de ter o meu nome como candidato à presidência da República, ele vem da camada mais pobre da nossa população, daquelas pessoas que não têm voz, que não têm vez, né, e que hoje tem que escolher entre candidatos que não falam a língua deles, que não entendem as necessidades do povo mais pobre desse país, mas que aparentemente são honestos, ou candidatos que entendem a língua do povo, que sabem o que o povo precisa, mas que têm um passado aí que os descredenciam do ponto de vista ético, moral e de combate à corrupção. Então, a população brasileira hoje está sendo instada a escolher entre o sujo e o mal lavado, que é o que eu costumo dizer. A gente precisa mostrar para a população que para fazer pelos mais pobres, não é necessário também roubar esses mais pobres. A gente não precisa voltar no início dos anos 90, quando alguns políticos repetiam o bordão do rouba mais fácil, né? Então, a minha pré-candidatura, ela surge aí desse vácuo. E a gente vai dialogar agora, a gente sabe que uma candidatura presidencial, ela não depende só da vontade de um político, né? O meu nome ele foi aprovado por unanimidade entre os 27 diretórios estaduais do partido que eu sou filiado, que é o Avante. Então, da parte do partido, eu já sou pré-candidato à presidência da República, mas, como eu disse, depende de uma série de fatores e, principalmente, depende da população querer, né? E aí vem o que eu vou ponderar aqui, apesar de eu reconhecer que existe um vácuo, que existe um espaço, o que predomina hoje é a polarização, né, da extrema-direita com a extrema-esquerda. Parece que está difícil para a grande maioria da população brasileira entender que existe vida além de dois candidatos, né? Enxergar uma perspectiva, e aí eu não estou falando necessariamente do meu nome, que seja qualquer outra terceira via, mas vamos falar no popular aqui, o povo não está colocando fé, aquele negócio, eu até queria uma terceira via, mas acho que não vinga, então vamos nesse daqui, que é o menos pior. A gente espera aí que nesses 10 meses que falta, quase 10 meses que falta, para as eleições gerais do ano que vem, a gente possa aí modificar esse cenário. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas, respostas objetivas, uma espécie de ping-pong. Vamos lá? Vamos lá, essa, Adriana, é aquela que depois que passa você fica se perguntando, nossa, será que eu errei? Não devia ter falado aquilo, dá o freio na barriga, mas vamos lá. É um momento de extrema tensão, tá? Mas o senhor se acalme e vamos em frente. Vamos começar então, deputado André Janones. O Auxílio Brasil. Importante. PEC dos precatórios. Vergonhosa. Emendas do relator, o chamado orçamento secreto. Vergonha. Governador Romeu Zema. Bom gestor. O presidente Jair Bolsonaro. Decepção. Janones em 2022. Candidato a presidente? Incógnita.
Deputado federal André Janones, do Avante, que respondeu objetivamente, sem se comprometer, à hora do bate-pronto. Nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Deputado, obrigado pela presença. Prazer falar com o senhor mais uma vez. Eu quem agradeço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Adriana. É sempre um prazer imenso participar aqui com vocês e fico aguardando o próximo convite. Muito obrigado e que Deus os abençoe.